Fala, meu povo! Tudo certo? Professor Ederson aí novamente, mais um vídeo aqui para o nosso canal, para nossas aulas. Hoje nós vamos falar de filosofia medieval ou filosofia cristã. Filosofia aí que tem por característica estar dentro do período da Idade Média. E nós vamos discutir aí alguns dos principais elementos, alguns dos principais temas que estão contidos aí nesse conteúdo. Conteúdo aí importante, conteúdo que tem sido discutido e cobrado aí por provas, principalmente as provas do Enem, né? Vou falar um pouquinho então sobre esse assunto, vamos começar lá por aspectos gerais. São correntes da filosofia que estão dentro do período da Idade Média, né, que tem como principais escolas representantes desse período a patrística, por volta do século II até o século V, mais ou menos antes de Cristo, que é a escola que foi atribuída a Santo Agostinho de Hipona, e a escolástica por volta do século IX até o século XV, com Santo Tomás de Aquino. Alguns vão dizer, mas a patrística não pertenceu ao período medieval. Sim, a patrística inicia todo o seu desenvolvimento teórico lá ainda antes, na Idade Antiga, e depois tem por consolidação dentro do período da Idade Média. Então, patrística Santo Agostinho e escolástica Santo Tomás de Aquino, dois grandes santos, importantes personagens da história da filosofia e também personagens da igreja. Por isso que chamamos de filosofia medieval ou filosofia cristã, né? Nós temos aí como herança da filosofia antiga, que deu embasamento para as discussões teóricas da Idade Média, nós temos as leituras de Platão e Aristóteles. Santo Agostinho leu Platão, então ele é um neoplatonista, e Santo Tomás de Aquino lê Aristóteles, fundamenta a sua discussão aí com base nas teorias de Aristóteles, né? Nós temos então esses dois grandes representantes que são chamados de padres da igreja, né? Os padres da igreja. Então há uma certa relação aí das discussões filosóficas, usando como pano de fundo a cristandade, o cristianismo, Jesus Cristo e os seus elementos aí, as suas teorias. Vamos à patrística, vamos fazer aí uma leitura breve desse período, vamos fazer aí algumas discussões, alguns comentários sobre esse período, né? Então, na patrística, os padres, os apologistas, os que seguem essa teoria, essa corrente, eles vão fazer o quê? Vão pegar textos de Platão, vão fazer adaptações, né? Vão adaptar textos platônicos e vão adequá-los a essa nova fé, essa nova teoria que está imperando aí durante a Idade Média. Então, pega lá os textos da filosofia antiga do filósofo Platão e faz uma adaptação para esse novo período aí. Por isso, são chamados aí de apologistas, né? Fazem essa releitura, essa leitura com um olhar diferenciado dos textos de Platão. Por trás desses textos estão temas como a natureza de Deus, da alma, a vida futura, o confronto entre o bem e o mal, a noção de pecado, de salvação, e principalmente aí também discutida a questão do tempo, né? Então, Santo Agostinho, que é o representante da patrística, que é um neoplatonista, vai fazer aí essa leitura, né? Redigiu obras como Confissões, De Magistro, A Cidade de Deus, Sobre a Trindade, entre outras obras aí escritas por Santo Agostinho, esse importante teórico da patrística. Mas quem foi Santo Agostinho, né? Agostinho era um cara mundano, Agostinho não era um cara assim de Deus, e uma série de teorias sobre ele. Sim, Agostinho se converte já após os 30 anos, então ele começa toda a sua história na filosofia patrística logo após a sua conversão, né? Sua mãe era uma mulher muito crente, muito temente a Deus, pediu muito, implorou demais para que ele se convertesse, para que ele encontrasse o caminho do bem, né? Então foi o primeiro a encontrar o termo livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade. Então ele vai discutir exatamente isso, né? Que o mal não tem uma existência real, mas é uma carência e ausência de bem. Então essa é a primeira grande discussão dentro dos textos de Santo Agostinho. O mal não tem uma existência real, mas é uma carência, a ausência do bem. Então essa é a base do fundamento aí da discussão
de Agostinho de Hipona. Desenvolveu uma teoria chamada teoria da iluminação, segundo a qual possuímos as verdades eternas, porque as recebemos de Deus. Então, nós recebemos as verdades eternas de Deus, por isso a possuímos. Essa é uma outra grande e importante afirmação do nosso filósofo Agostinho de Hipona, né? E ele vai produzindo e vai escrevendo mais aí sobre isso. O tempo é percebido pela nossa consciência, na qual o passado existe como memória e o futuro como expectativa, e vai acrescentando aí mais uma série de questões aí sobre principalmente a existência de Deus, né? Então, ele, ao discutir sobre as relações entre política e religião, ele refere-se a duas cidades. Presta atenção nisso aqui, principalmente quem vai fazer o vestibular, quem vai fazer o Enem, né? Então, quando Santo Agostinho discute a relação entre política e religião, ele fala da existência de duas cidades, assim como Platão falava da existência de dois mundos, o mundo das coisas e o mundo das ideias. Aqui Agostinho vem dizer que existe a cidade de Deus e a cidade terrestre, a cidade dos homens. Inclusive, a cidade de Deus virou aí tema para um filme, né? E cidade dos homens, consequentemente, também entra na discussão. Então, um pouquinho aí sobre Santo Agostinho. Vamos brevemente à escolástica. A escolástica, o termo já se refere à escola, à universidade. Então, como patrística se relaciona aos padres, os pais, os primeiros pais da igreja, a escolástica está associada ao termo escola. Então, nós temos como pano de fundo as universidades, né? Então, a escolástica sofre, como eu disse anteriormente, influência muito importante, principalmente aí da filosofia de Aristóteles, né? Santo Tomás de Aquino relê Aristóteles e traz os termos aí do aristotelismo para dentro da escolástica. O principal representante dessa escola é Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, como alguns teóricos costumam chamar, a santidade vem depois, né? Então, Tomás de Aquino, aí por volta do século XIII, quando nós temos o auge da escolástica e nós temos aí já sinais de crise da Idade Média. É importante a gente retomar essa interdisciplinariedade aí dentro das ciências humanas, né? Então, as universidades, já como o termo sugere, escola escolástica, foram importantíssimas como foco de fomento, onde as ideias eram fermentadas, onde acontecia esse desenvolvimento das ideias. Então, foi dentro das universidades que isso tudo começou a acontecer. Por isso, o termo escolástica tem essa relação aí com a escola. O que se discute assim como pano de fundo importante da escolástica? Principais temas, não estou dizendo que são os únicos, mas são alguns dos principais temas que é importante você ir já memorizando e anotando aí. Então, o primeiro, a prova da existência de Deus. Nós vamos ter lá as 5 vias escritas depois por Santo Tomás, né? A criação do mundo, o conceito de verdade, ética, imortalidade da alma, política, dentre outros importantes temas aí que são discutidos dentro da escolástica, né? Bom, o conceito de universal é o conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas. Essa é a base para entender tanto a patrística quanto a escolástica, né? Então, o que de fato é universal? É aquilo que serve para todos em qualquer lugar, em qualquer momento, né? E aí vem outros teóricos, né, que vão dar respostas a esses temas, como Santo Anselmo, né, Guilherme de Ockham, Pedro Abelardo, e vai trazer outros teóricos aí. Tá? Então, Tomás de Aquino faz uma grande síntese de Aristóteles e ele expressa essa síntese na obra chamada Suma Teológica, né? Aquino prioriza a questão da fé, mas também Aquino valoriza a importância da razão. Vamos recordar que aqui na patrística e na escolástica nós vamos ter a filosofia cristã usando as ferramentas da filosofia clássica tradicional. Então, esse é o ponto-chave, né? Como explicar as questões de Deus utilizando as ferramentas da filosofia. É mais ou menos essa relação que se faz aí, né? A filosofia cristã. Porque até então nós havíamos entendido que havia uma separação entre aquilo que era da fé e aquilo que era da razão, aquilo que era da ciência e aquilo que era da igreja. Aqui nós vamos ter uma tentativa de aproximação. Vamos pegar ferramentas da filosofia
para tentar explicar questões de fé. Então aí vem um aprofundamento em relação a isso. Então, em relação aí a essa tentativa de provar a existência de Deus, existe lá as 5 vias, que são baseadas em provas de Aristóteles sobre a causa primeira e o motor imóvel. Causa primeira, motor imóvel, Deus, né? Então, rapidamente vou passar aqui as 5 vias para que a gente possa ir entendendo aí essa questão aí das 5 vias da prova da existência de Deus. Primeira via chama-se motor imóvel, primeiro motor imóvel. Tudo que se move é movido por alguém. É impossível que uma cadeia infinita de motores, provocando o movimento dos movidos, pois do contrário nunca se chegaria ao movimento presente. Então, tudo o que se move é movido por alguém. Essa é a primeira via, a primeira prova da existência de Deus. Então, primeiro motor imóvel. A segunda via chama-se causa primeira, né? Decorre da relação de causa e efeito que se observa nas coisas criadas. Então, a ação e a reação, a causa e o efeito. A terceira via chama-se ser necessário. Presta atenção nas vias, tá? Ser necessário. Existem seres que podem ou não ser. É os contingentes, né? Mas nem todos os seres podem ser desnecessários, senão o mundo não existiria. Então, o ser necessário, tá? A quarta via chama-se o ser perfeito. Verifica-se que há graus de perfeição entre os seres. Uns são mais perfeitos, outros são menos perfeitos, né? Então aí vai se estabelecendo aí o nível de perfeição entre os seres. Então a quarta via é o ser perfeito. E a quinta e última via chama-se inteligência ordenadora, né? Existe uma ordem no universo que é facilmente verificada. Ora, toda essa ordem é fruto de uma inteligência, né? Está se referindo novamente a Deus. Então, rapidamente aqui nós passamos um pouquinho sobre patrística e escolástica dentro desse grande tema que é a filosofia cristã ou a filosofia medieval. Forte abraço, gente, fiquem bem. Aí logo teremos mais textos aí, mais informação, mais conteúdo no nosso canal. Um abraço, professor Ederson.